Bom dia! Bom, gente, eu queria primeiro agradecer imensamente. Cuidado. Eu sou um pouco desastrado. Eu queria primeiro agradecer imensamente todo mundo que está aqui, que veio para essa discussão. Poderia estar em outro lugar, poderia estar resolvendo a vida, poderia estar indo para outra discussão, mas escolheu vir para essa mesa aqui. A Rede Favela Sustentável, não pela mesa apenas, senão pela experiência e pela luta, pela resistência que tem travado aqui no Rio, com as suas lideranças, os territórios, e essas experiências que algumas delas foram mostradas aqui hoje para nós. Quero agradecer também a GIZ, Cooperação Alemã, que está nos ajudando nessa e em outras várias empreitadas, e ao Ministério do Meio Ambiente, o secretário Maluf, está aqui o Maurício também, que é um parceiro. O programa aqui eles desenvolvem, que é o Cidades Verdes Resilientes. É importante, aliás, quem não conhece, é bom pesquisar, entrar lá, é uma grande novidade. Tem gente que diz que o governo Lula não tem novidade nenhuma, só está requentando coisas. Não é verdade, né? Quando a gente quer ser o profeta do apocalipse, é fácil, né? Mas, então, para quem acha que não tem inovação, o programa Cidades Verdes Resilientes do MMA, do Ministério do Meio Ambiente, grande inovação, tem linhas de discussão que trazem uma pauta global para a nossa realidade, atualizando necessidades desse debate para o que a gente precisa aqui no Brasil. Então eu queria agradecer de fato e de coração, Maurício, a colaboração do Ministério do Meio Ambiente e a receptividade que vocês têm também conosco com as pautas do Ministério das Cidades e das periferias. E eu queria fazer um agradecimento especial aqui, porque depois eu vou entrar nisso, mas se tem uma coisa que eu aprendi foi com esses companheiros que estão aqui, foi essa discussão, essa questão do debate, da participação, do aproveitar o que existe, de discutir até o final, de se organizar, sem contar com o que venha, se vai vir de um governo, vai vir de uma prefeitura, mas a gente se organizar e resolver os nossos problemas. Um agradecimento muito especial aos companheiros do MTST que estão aqui. Essa escola, que é também, eu sei, não tenho dúvida, é uma das escolas de política e de vida, foi a que eu cursei, mas eu tenho certeza que esses coletivos que estão presentes aqui hoje, essas experiências que foram mostradas aqui hoje também são escolas que estão nos formando ao longo da vida. E se hoje eu tenho a honra de estar secretário nacional de periferia, ser o primeiro secretário de periferias do nosso país, é porque a gente travou a boa luta, o bom combate e mostrou a força do território, a força do movimento social, a força das periferias, a força do nosso povo. Aí, gente, eu queria dizer o seguinte, estou muito feliz de estar representando a secretaria, o ministério aqui, para fazer essa discussão de SBN, porque a SBN é uma sigla, e quando você chega no governo federal, eu cheguei agora, vim do movimento, cheguei lá no governo federal, tudo é sigla, não é não, Luiz? Tudo é sigla, gente. É sigla tal, é número, código, não sei o quê. Eu cheguei lá, bom, meio estonteado, né? Só que você tem que, o cara que veio de quebrada não pode sentir o golpe. Não, tá tudo certo, sei, o SEI, o G dele não sei o quê e tal, claro. Bom, eu não sabia de nada, né? Então a gente vai tentando se ambientar. Eu estou falando isso para introduzir a ideia da SBN, porque eu conheço vários companheiros e companheiras que estão aqui, que vieram dos territórios, que vêm da luta, que fazem SBN há muito tempo, mas que dificilmente eu vim aqui dizer SBN e explicar a SBN.
Porque é uma sigla, e uma sigla é uma sigla só, né? Mas eu estou feliz de estar aqui para a gente discutir isso, porque essa sigla, dentro dela mora um significado muito importante, especialmente para o nosso povo, que vem das quebradas, das periferias, das favelas, dos morros, das comunidades, das baixadas, como vocês quiserem, né? Porque aqui no Rio, se falar comunidade, o pessoal fica bravo. Aí outro dia eu estava no Recife, falei favela, o pessoal ficou bravo. Aí eu fui em Belém, falei favela, não é favela, é comunidade, não é comunidade, é baixada. Então, cada lugar do nosso Brasilzão tem um nome, né? Então, como quiser, tem para todos os gostos. O importante é que a gente está falando de uma realidade muito parecida, que tem, obviamente, diversidade, mas tem uma realidade muito parecida. E por que é importante isso, gente? Porque há um tempo atrás eu ouvia dizer que a coisa da mudança climática, Luiz, eu via na televisão, né, na época, olha, mudanças climáticas, o maior desafio do mundo no futuro. No futuro vocês vão ver, o aquecimento global vai trazer consequências, não é isso? As geleiras vão derreter, o calor, a temperatura da Terra vai aumentar, né? As chuvas vão chegar, e tudo parecia uma coisa no futuro. Eu dizia, porra, velho, quando eu tiver uns 50 anos eu estou ferrado. Mas no futuro, beleza, enquanto isso a gente vai gastando aqui, né? Que dá. E diziam então que as mudanças climáticas, esse tema meio ambiente, a emergência climática, que hoje é um termo mais atual, era uma coisa que viria, ou, portanto, uma coisa do futuro. Tá bom. Ao mesmo tempo, eu lembro que eu li umas coisas que diziam o seguinte: bom, gente, tá tudo resolvido já, o mundo globalizado é isso aqui mesmo, tem gente que ficou rica, tem gente que ficou pobre, e esse é o resultado, né? Então os pobres que imitem os ricos para ver se eles chegam em algum lugar em algum momento. Ou seja, a pobreza também, o combate à pobreza, o combate às desigualdades era uma coisa do passado, né? Não, agora vamos tocar a vida para frente, né? Então, hoje nós estamos aqui, eu estou feliz por isso, porque hoje nós podemos afirmar que nem a emergência climática é problema do futuro e nem o combate às desigualdades é coisa do passado. Senão que as duas coisas estão juntas, e no Brasil, se não estiverem juntas, nem uma coisa nem outra vai para frente. Nem combater os impactos das mudanças climáticas e nem combater os impactos das desigualdades ou das desigualdades sociais, se não estiverem unidos, não terão efetividade. E é por isso, de alguma maneira, a felicidade de representar a Secretaria de Periferias para discutir a questão climática. Porque Gisele, por que eu vou discutir questão climática com periferia? Eu tenho que discutir com meteorologista, não é isso? Com cientista, com geólogo, não é? Com hidrólogo, com o pessoal que entende o assunto do clima, engenheiro ambiental, não é isso? Não, eu tenho que discutir, sobretudo, com quem sofre. Porque se tem uma coisa que nós entendemos, quem vive em morro, aqui no Rio de Janeiro tem morro assim sobrando, né? Lá em São Paulo, de onde eu venho, tem muito morro também, mas a maior parte das quebradas estão perto dos córregos, não é isso? Então os companheiros que estão de São Paulo sabem o que eu estou falando. Muito barraco em cima de córrego, muita beira de represa, muita beira de córrego, como a gente fala. E aqui no Rio fala valão. Não é a mesma coisa, gente. Córrego, valão, é a mesma coisa. Então, nós temos que discutir com quem sofre os impactos. Por que a gente tem que discutir? Não é um discurso populista, não, gente. Não é, não. É porque é o seguinte, Luiz falou um pouco isso aqui, acho que é bem importante. O desafio lá na Secretaria, a gente tem uma função que é a prevenção de riscos de desastres, especialmente ligada a deslizamentos. Então nós somos responsáveis no governo federal por obras de contenção de costas. Aquelas obras que vocês veem passando aqui no Rio, no Recife tem muito, né? Aqueles paredões de concreto que seguram eventualmente o movimento de massa, o deslizamento. E funciona. Vamos dizer que não funciona, né, Luiz? Funciona. Mas nós estamos dizendo há bastante
bastante tempo que é importante pensar outros tipos de solução para esse problema. Por quê? Porque o paredão, ele tem algumas consequências. Como é concreto, o sol bate, esquenta demais, aquele território ali fica mais quente do que o resto. Aquele lugar ali, quem é de muro sabe, fica um paredão, fica um muro ali. Quando dá um problema em outro lugar, o pessoal vai lá e reocupa, já tem até uma parede por trás já, fica legal, fica bacana, não tem umidade atrás, né? Que não é o caso de fazer. A gente perde a oportunidade de ter um equipamento social naquele lugar. E assim por diante. Então, quando a gente se deparou com o desafio de construir uma ação, que é a SBN, Soluções Baseadas na Natureza, a gente começou a elaborar. E aí vem os especialistas, a equipe técnica, que por sinal é extremamente competente. Queria agradecer em nome do Luiz, toda a equipe da Secretaria Nacional de Periferias, porque só tem craque. Se a gente hoje tem uma secretaria que tem uma referência, né, que a gente tem uma admiração vinda dos territórios, tem muito a ver com a equipe técnica que está fazendo esse trabalho lá. Muito a ver. Luiz é um deles, fracasso de bola. E aí, bom, vamos fazer esse debate. SBN é uma discussão sobre a emergência climática no mundo inteiro. Os alemães, tá aí a Raíssa, que não é alemã, né? Todo mundo está vendo, paraibana nata, mas os alemães vêm falando pra gente, SBN, SBN, SBN. E a gente diz para eles, ó, a solução da Alemanha não é a solução do complexo do alemão. Então dá uma segurada. Peraí, entendeu? Peraí. Vamos discutir isso, porque eu quero discutir justiça climática. Mas eu quero discutir a emergência climática, mas eu quero discutir justiça climática. Eu preciso discutir que no Brasil, para eu reduzir risco de desastre, para eu melhorar a segurança de vida do povo com relação aos eventos climáticos, eu preciso reduzir as desigualdades. Porque se o cara mora melhor, ele não precisa ir para a área de risco, certo? Então ninguém, e aí essa é a frase clássica que todos nós ativistas, militantes do negócio usamos, ninguém vai para a área de risco, ninguém mora em área de risco porque quer, porque escolheu. Nós vamos porque nós vivemos numa cidade que produz industrialmente desigualdade e gente morando em área de risco. Então, se a gente reduz as desigualdades, a chance do cara ir lá morar na beira do córrego do valão, ou no morro, numa encosta, ou em outro tipo de área de risco, diminui. Portanto, se a gente diminui desigualdades, provavelmente nós vamos diminuir riscos. E provavelmente nós vamos incidir na discussão da emergência climática que tantos alemães vêm aqui falar sobre isso. E a gente diz, só cabe essa discussão na realidade brasileira se combater desigualdade. E foi assim, estou aproveitando, atropelando tudo para falar, também dar vários recados. Foi assim que a gente, na Secretaria de Periferias, presidiu. Nós estamos no G20, né? Isso aqui é G20, certo? Nós presidimos um grupo de trabalho do G20, que é o Grupo de Trabalho de Redução de Riscos, junto com a Secretaria Nacional de Defesa Civil. E lá nós apontamos uma prioridade para todos os países. Né? Tem várias prioridades, várias linhas de atuação para os países. E uma das que a gente aprovou lá, apontou foi combater as desigualdades para reduzir as vulnerabilidades. Está aprovado. Os ministros de todos os países do G20, os convidados e tudo mais, assinaram uma declaração dizendo que isso é uma prioridade para os seus países. É claro que para alguns países combater a desigualdade não é uma prioridade tão grande. Tipo o Canadá. O Canadá não tem isso como prioridade. Vou combater a desigualdade social. Tem até uma desigualdade social, mas não é profunda e estrutural como a nossa. Mas nós conseguimos convencer de que os países ricos, os países do norte global, também precisam assumir esse desafio de combater as desigualdades para reduzir vulnerabilidades. E quando você reduz vulnerabilidade, você interfere no risco, você interfere inclusive no impacto do desastre, né? Eu já me prolonguei demais, mas eu queria voltar para falar da
mais sobre isso. E quanto mais a gente ouvir falar disso, sob a ótica de quem vive isso, portanto, de quem está atuando nos coletivos, nos movimentos, quem está construindo experiências, melhor. E a gente tem a honra aqui e o privilégio aqui de representar o governo federal nesse intercâmbio. Nós estamos construindo política pública, eu acho que essa é o único sentido de ocupar esse espaço de poder, de execução orçamentária. Esse é o único sentido, fazer política pública nesta troca, ouvindo o que vocês estão fazendo e admirando e dizendo, porra, isso aqui pode ganhar escala, né, Luiz? Isso pode ganhar escala, o teto verde pode ganhar escala, não é? Não precisa ficar restrito a meia dúzia de casas ou de barracos de uma comunidade ou de uma favela. Pode ganhar escala. Evidentemente que tem que respeitar a dinâmica que foi construída, como foi concebido, etc. Mas pode ganhar escala. E estou pegando esse exemplo, mas quero dizer que ele se estende, essa fala se estende para todos os outros. E aí, essa metodologia de trazer os agentes coletivos organizados para elaborar a política pública não fica restrita só à ação de SBN. Nós temos a maior felicidade de ser a primeira ação orçamentária do governo federal com este nome, Soluções Baseadas na Natureza, dentro de uma Secretaria de Periferias, que é esse debate que a gente tem que explicar. No Brasil tem que explicar o óbvio, né? Nós temos que explicar que trabalhar 6 dias e descansar um não é razoável, né? Nós temos que explicar que quem mais sofre com o impacto da crise climática são os mais pobres. Temos que explicar o óbvio. Mas, se é para explicar o óbvio, nós estamos aqui. Vamos explicar o óbvio quantas vezes for necessário. Então, essa metodologia de fazer a troca com o agente coletivo organizado é para a SBN, mas é para todas as políticas lá da Secretaria também. E dentro da SBN, além disso que o Luiz apresentou aqui, a gente desenvolveu uma estratégia que alguns de vocês já conhecem também, chama Periferia Sem Risco. Então, é uma estratégia mesmo, a gente está chamando de um projeto, mas é uma estratégia de embalar essas ações todas para trazer esses agentes coletivos organizados para esse debate. Porque hoje talvez não, mas amanhã, depois, quem tem que explicar o que é SBN é o povo organizado. São os coletivos, são as lideranças. Quem tem que elaborar cartilha sobre isso é a sociedade. Enquanto a gente achar que o Estado tem o papel de elaborar uma política e efetivar ela de cima para baixo, essa relação não vai dar certo. Essa relação Estado, poder, governo e povo vai ser distante mesmo. Claro, né? Claro, a gente estranha, é um estranhamento. Parece que são duas coisas totalmente diferentes, com interesses diferentes. E por vezes sabemos que são mesmo, né? Portanto, quanto mais a gente construir essa metodologia, essa forma de fazer, né? Como a ação da SBN, que resultou nessa publicação, mas que resultou antes disso, resultou na estratégia de Periferia Sem Risco, que tem uma... Eu nem sei se a gente trouxe a cartilhinha, Luiz. Não, né? Tem uma cartilha, alguns de vocês têm também acesso a essa. É uma cartilhinha também elaborada em conjunto com agentes coletivos organizados, que é uma cartilha de práticas para lidar com redução de risco nas comunidades. Então é para as lideranças trabalharem isso nos seus territórios, né? Os planos comunitários de redução de gestão de risco nas comunidades, que nós estamos elaborando em parceria com universidades e com os territórios, né? Então é uma série de ações que a gente tem feito em conjunto com os territórios e com as lideranças. Para nós, o sentido é um pouco esse, né? E como eu falei, o papel que a gente cumpriu no G20 também veio muito disso. Quando a gente apresentou as nossas estratégias, a gente fez uma plenária aqui no Rio há uns 2 meses. Alguns companheiros que estão aqui eles ficaram todos surpresos. Você imagina os líderes do Canadá, dos Estados Unidos, da França,